E a Advocacia Geral da União pediu que o Judiciário aplique de forma imediata os efeitos da regulamentação das redes sociais para, supostamente, acabar com a desinformação, violência digital e outros danos que seriam causados pela alegada omissão das Big Techs. Segundo o órgão, dados recentes sobre conteúdos online demonstram graves riscos à integridade das políticas públicas, à segurança digital da população e ao Estado democrático de direito. Para a AGU, as redes sociais que impulsionarem, moderarem ou recomendarem conteúdo ilícito devem ser responsabilizadas sem a necessidade de uma notificação judicial, essa manifestação da AGU. Vamos chamar o Cristiano Beraldo, trazer as impressões dele sobre esse pedido da Advocacia Geral da União, pedindo que a Justiça antecipe, a regulação das redes sociais com essas ações imediatas contra as plataformas digitais. Beraldo. Será que essa aí já é uma primeira iniciativa com base no enviado do governo chinês que veio orientar o governo brasileiro sobre como tratar a rede social? Porque, ao que me consta, não faz parte das atribuições da AGU esse tipo de iniciativa. De que forma a regulamentação das redes sociais impacta nos interesses da União? Aí dirão aqueles defensores apressadinhos do governo: as redes sociais são um risco para a democracia. Explica de que forma elas são um risco para a democracia. Ah, mas é porque o 8 de janeiro foi organizado pelas redes sociais. Espera lá um pouquinho. A denúncia da PGR e a tese aceita pelo Supremo Tribunal Federal é que o 8 de janeiro decorreu de uma organização feita dentro do Palácio do Planalto. Então você precisa escolher. Ou é rede social, a malvadona, ou eram os golpistas de dentro do Palácio do Planalto, porque essas histórias não combinam. Então, com essa bandeira que parece um coringa do carteado, serve para tudo, tudo é defender a democracia. Vamos prender fulano para defender a democracia. Vamos regulamentar a rede social para defender a democracia. Vamos passar pano para quem quer que seja lá do Palácio da Alvorada para defender a democracia. Então, Caniato, a AGU, e a gente precisa lembrar, o Bessias, que é hoje o advogado-geral da União, ele veio ao conhecimento popular por uma demonstração de lealdade máxima aos maiores líderes do Partido dos Trabalhadores. E, ao que me consta, este tipo de atitude demonstra que a Advocacia Geral da União está sendo utilizada para continuar esta demonstração de lealdade. Mas, sinceramente, esse tipo de atitude não cabe ao AGU. É uma pena estarmos vendo esse tipo de acontecimento no Brasil. Você, Dávila, como a gente precisa interpretar esse pedido da Advocacia Geral da União justamente em meio aos debates sobre regulação ou não, Mas muitos defendem o quê? Precisamos avançar com a tramitação do projeto. Bom, a proposta então vai na contramão da atividade parlamentar e legislativa, Caniato, nós precisamos aplaudir a esquerda. Eles têm uma coerência incrível. A defesa à censura é algo que existe no vocabulário deles há mais de 20 anos, desde o primeiro mandato de Lula. Sabe qual que era a frase que eles gostavam de usar naquele tempo, Caniato? Você deve se lembrar, é o controle social da mídia. Era monitorar, ver se é a verdade, qual era a diferença da verdade e fake news. Aquele tempo, a gente tá falando isso aí em 2004, 2005. Aí já passaram 20 anos e eles continuam a insistir. Aí volta. Aí primeiro tentaram fazer o nosso PL da fake news, que criava um verdadeiro comitê da verdade, que era uma agência governamental que ia decidir o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news e o que não é. É uma coisa inacreditável. E agora volta à tona com a AGU. Ou seja, eles não desistem, eles têm uma sede por censura inacreditável. E aí, quando você começa a conversar com eles, para dizer o que é verdade, o que é mentira, é simples.
Verdade é tudo que o governo diz. Mentira é tudo que a oposição fala. Pois é, inclusive, o presidente da República teve uma agenda em Mato Grosso e, mais uma vez, defendeu a regulamentação das redes e ele disse o seguinte: tudo tem controle, todas as atividades da sociedade têm alguma regulamentação, menos as empresas de aplicativo, né, para defender a sua tese de que seria necessário um arcabouço para regular as redes sociais. Mota. O governo e a sua base aliada têm um desejo secreto, que agora está sendo tornado público, mas que é um desejo impossível, que é fazer voltar o tempo. Eles querem levar o Brasil de volta para uma época em que os políticos controlavam tudo o que era dito no país. Esse desejo também existe em outros países como a Alemanha, como o Reino Unido, como o Canadá, como a Austrália. É o desejo de uma geração de políticos analógicos, por coincidência, progressistas, todos eles, para os quais a liberdade de expressão significa uma ameaça existencial. É assim que eles enxergam a possibilidade de que cada cidadão pense com a sua própria cabeça e diga o que quiser. Esse desejo de fazer o tempo voltar é um desejo impossível de ser realizado, a não ser que o Brasil adote, de uma vez por todas, os modelos dos quais eles tanto gostam, os modelos de Cuba, Venezuela, Irã ou da Coreia do Norte. A Advocacia Geral da União, a AGU, pede que o Judiciário antecipe regulação das redes sociais. Daqui a pouco a gente volta a trazer outros aspectos em relação a essa notícia. Seguimos com os debates e as análises com os nossos comentaristas. Antes falávamos sobre o pedido da Advocacia Geral da União para que o Judiciário antecipe a regulação das redes sociais, inclusive, Dávila, quando o governo pede que a Justiça adote medidas contra as redes sociais por suposta desinformação, muitos ficam preocupados. Bom, de que maneira isso pode acontecer? Qual é a reflexão que a Corte faria em relação a determinada notícia, determinada informação que foi compartilhada por um usuário de uma rede social, né? Não foi a rede social que publicou aquele conteúdo. Então é preciso fazer uma distinção em relação à empresa que detém uma tecnologia e o usuário que foi lá, abriu uma conta e publicou um conteúdo, que pode ser um conteúdo que as pessoas gostem ou não. E as pessoas, inclusive, têm liberdade, né, para fazer um comentário embaixo daquela publicação, inclusive criticando. Quais são os riscos que nós temos enquanto sociedade em observar uma possível monitoramento por parte da Justiça em relação ao que acontece na rede social, por exemplo? O Mota tocou num ponto importante. É uma geração antiga, analógica, que não gosta dessa vida caótica das redes sociais. Tem um caos aí, mas o caos, para quem tem alma liberal, entende como é mais um fórum para pluralidade de ideias, diversidade de visões. Agora, isso faz parte da democracia. Isso não pode ser visto como algo antidemocrático. Antidemocrático é justamente acabar com essa pluralidade, essa diversidade e tentar engessar a verdade de acordo com a visão do governo. É isso que eles querem no fim. No fundo, é verdade, é o que o governo fala. E todo mundo que não concorda com o governo, agora estamos escalando para um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Não, isso não é democracia. A democracia é assim mesmo. Nós não podemos fazer essa regulação da rede social do jeito que o governo imagina. Como eu disse, é um governo que há mais de 20 anos defende censura, defende cerceamento da liberdade de expressão. O que nós temos de fazer é retomar as boas práticas que nós adotamos aqui no Brasil, quando nós criamos a Lei Geral de Informação, que foi uma lei muito importante. Nós criamos um novo Marco Civil da Internet, todas leis importantes, Canhato, que foram feitas conversando com a sociedade, com usuários, conversando com os provedores de conteúdo. É uma lei que vem de baixo para cima.
é uma lei que vem daqueles que vivem isso e não lei feita num gabinete secreto a portas fechadas e dá essa autoridade para alguém regulamentar. Não é assim que se faz. Vamos seguir o exemplo do Marco Civil da Internet. Foi uma lei elogiada mundialmente. Por quê? Porque respeitou justamente a liberdade de opinião e de conteúdo, e de provedor de conteúdo nas redes sociais. E por que não fazer uma lei baseada no mesmo critério que utilizamos para o Marco Civil da Internet? Então, o Brasil precisa replicar as suas boas experiências e sepultar aquelas experiências nefastas que têm a ver com censura, com controle de informação, e principalmente com dogmatismo. É para criar uma cartilha para você rezar que aquilo é verdade e o resto é mentira. Isto é fake news. Então, não podemos recorrer aos erros do passado. Deveríamos recorrer ao que fizemos corretamente, como foi o caso do Marco Civil da Internet.